E aí pessoal, me chamo Dione e esse é o canal Rush Piauí. É um canal para desenvolvedores que gostam de Rush e residem no estado do Piauí e região. E o tema desse vídeo é sobre variáveis e tipos do Rush, né? E vamos lá, galera. Pessoal, eu vou estar utilizando aqui esse site que se chama Um Tour pro Rush. Ele é um site estilo roadmap, onde ele começa da base do Rush, que são as variáveis, até tópicos mais complexos, como é o caso do ownership, do borrowing, dos lifetimes. E ele é gradual, né? Você vai do básico até o avançado. Eu acho bem interessante ele, tô gostando de estudar por ele. E eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês estarem utilizando. Aqui no primeiro tópico, ele está falando sobre as variáveis no Rush. E antes de explicar sobre as variáveis, a gente tem que entender que, assim como outras linguagens, tipo Java, C Sharp e o Go, o Rush ele também tem a função principal, né, a função main, e ela é inicializada dessa forma, né? Você clica e digita aqui a palavra-chave fn, que é de função, e eu digito aqui main, que é principal em inglês, né, função principal. E essa função vai ser a primeira a ser executada no inicializado do seu programa, assim como Java, Go e C Sharp e outras linguagens afins. Aqui na parte de variáveis ele está falando que as variáveis elas são declaradas utilizando uma palavra-chave let, né? Só que não só o let, né? Existem três tipos de variáveis no Rush, que são a variável let, a variável estática e a variável constante. Então, a estática elas são variáveis globais, que o valor dessa variável ela vai persistir na memória enquanto o programa estiver executando. Até finalizar o programa, essa variável vai existir na memória, né? O let são variáveis locais, variáveis de escopo. E o constante também funciona parecido com a estática. A diferença é que a constante é uma variável que você infere um dado para ela, né? E esse dado ele vai permanecer imutável enquanto essa variável estiver sendo utilizada. Um exemplo, eu tenho aqui o meu π, né, para variáveis constantes, eu represento ela por letra maiúscula, e eu coloco aqui um valor para essa variável, 3,14. Enquanto eu estiver utilizando essa variável, eu não posso modificar o valor dela, então aqui eu não posso depois fazer isso aqui, que π vai receber 15, não consigo fazer isso. Por quê? Porque ela é uma variável constante. Então, a variável constante, uma característica dela é que você já atribui o valor e o tipo, e ele vai permanecer até o final da vida útil dela, né? Então, até quanto você estiver utilizando ela, ela vai ser esse valor. Rush, ele tem tipos estáticos, né? Então, a forma que eu declarei essa constante π não significa que ela tem uma tipagem dinâmica que nem um Python, que não especifica o tipo. Realmente eu estou especificando o tipo, só que por inferência, né? O compilador do Rush ele é inteligente, ele entende que esse 3,14, pelo fato de ter vírgula, ele vai ser um float, né? Mas eu posso estar especificando que ele é um float, né? Eu posso dizer que ele é um F32. Então, Rush ele tem variáveis do tipo inteiras, do tipo float, do tipo booleano, temos variáveis de vetores, variáveis de array, temos variáveis de string literals, né? Que são as strings que a gente conhece, essas frases, palavras e tudo mais. E a forma de declarar um tipo de variável é utilizando esses dois pontos, depois o tipo da variável, né? Mas eu também posso estar colocando só o igual e o valor, e isso vai ser entendido como inferência. Então acho que até aqui tá ok. E eu vou avançar aqui pro próximo tópico. Eu acabei esquecendo de explicar no tópico anterior sobre o shadowing. Só que eu não vou abordar o shadowing agora. Eu vou explicar ele só quando chegar na parte de ownership. E basicamente o shadowing, uma explicação bem breve, é uma forma de sobrescrever uma variável, né? De fato não vai estar sobrescrevendo, mas é uma forma de estar inicializando novamente aquela variável para que você não tenha conflito de memória, nem alocação de ponteiros inválidos, né? Mas eu vou estar explicando mais adiante quando eu abordar sobre a ownership. Então, o próximo tópico aqui, depois de variáveis e tipo de variáveis que eu expliquei, são os modificadores de valores.
Por padrão, todas as variáveis no Rush elas são imutáveis. Então, se você quer especificar que aquela variável ela vai ser modificada o valor dela adiante no seu código, você precisa especificar isso, né? Então, por exemplo, eu vou estar criando aqui uma variável de tipo num, que vai receber 12, por exemplo. E, por acaso, se eu quiser fazer isso aqui, que não vai receber 13, eu preciso especificar, vou até compilar aqui para vocês verem. Ele vai dar erro, né? Ele tá falando... Não, o erro que ele tá dando aqui é porque eu declarei um num, mas eu não estou utilizando ele. Então eu vou dar um print aqui nesse num. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é uma macro. Macros são funções pré-definidas em uma linguagem. No caso do Rush, esse print ele faz muito mais que só mostrar uma coisa na tela, né, no console. Mas eu vou abordar macros mais adiante também. Então, aqui eu vou utilizar o num, né, de fato. Tá falando que o num foi declarado, mas nunca foi lido. Overwrite. Ah, tá. Eu tava vendo o resultado do console anterior, né? Aqui ele tá falando outra coisa, né? Que já tô utilizando a variável num, então aqui já é outro erro, né? Tá falando que o primeiro assignment para num. Ele deu um erro aqui na questão da mutabilidade, né? Ele tá falando para me considerar adicionar um byte mutable para minha variável, né? Então, o que significa isso? Significa que eu estou pegando essa variável, estou instanciando ela, mas eu também estou modificando logo em seguida aqui na linha 3. E o Rush ele não te deixa fazer isso, por quê? Porque o padrão ele é imutável, né? O conceito de imutabilidade é que ele não vai te permitir modificar isso depois. Para eu falar que eu posso modificar isso, eu tenho que especificar que ela é uma variável mutável. Então, se eu executar esse programa, ele vai funcionar. Ele já vai printar para mim aqui o 13, né? E beleza, deu certo. Esses são os imutáveis e os mutáveis. Agora eu vou aqui para... Não tem segredo, né? É basicamente isso. Um imutável, você declara um valor e esse valor eu não vou conseguir alterar depois, né? E por qualquer motivo aleatório eu não consigo alterar esse valor. Já os mutáveis eu consigo. É basicamente isso. Agora os tipos básicos aqui que eu comentei, né? O Rush ele tem tipos booleanos, que representam dados que são verdadeiros ou falsos. Ele também tem os números inteiros sem sinais, que são representados pela letra U de unsigned, né? Unsigned de sem sinal. E eu posso estar criando variáveis U8, U32, U64 e U128, né? E são números inteiros que não têm sinal, são negativos, não negativos, né? Então, se ele não tem sinal, logicamente ele vai ser positivo, né? E aqui eu tenho números inteiros com sinal, significa que ele é tanto positivo como negativo. E ele é representado por esse I aqui na frente. Então, você percebe que ele são valores de potência, de segunda potência, né? Então, eu tenho aqui um número inteiro sem sinal, um número inteiro com sinal, beleza. E eu também tenho um número inteiro de ponteiro, né? E o que seria esse número inteiro de ponteiro? São valores que são alocados na memória, chamada memória heap, que eu também vou explicar mais à frente, para não confundir aqui agora. E esses valores, eles são alocados de forma dinâmica. Então, ele tem... Claro que toda variável vai ter um limite, né? Então, ele vai ser alocado até o limite que a arquitetura do teu PC vai suportar. Esse usize e o isize. Então, ele é um inteiro dinâmico aqui com sinal e um inteiro dinâmico sem sinal. Eu também tenho números flutuantes, o F32 e o F64, que são os floats. Eu tenho umas tuplas. Tuplas são... Imagina que a tupla é um tipo de array, só que nos arrays eu só consigo utilizar um tipo de variável, né, dentro do array. O array são variáveis que têm valores dinâmicos e multivalorados, né? Eu tenho, por exemplo, aqui não tem exemplo de array, né? Mas eu vou criar aqui um exemplo. Digamos que eu quero um array de nomes
E dentro dessa rede de nomes eu só quero usar o string. Então eu vou colocar aqui Maria, vou colocar aqui João, né? E qual é a diferença do nome das tuplas para o array, né? Que no array eu só consigo usar um tipo por variável. Então, não, por exemplo, se eu quiser criar aqui uma idade, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o array ele só aceita um tipo por vez, né? Já as tuplas não. As tuplas eu conseguiria fazer isso. E as tuplas são representadas dessa forma aqui, ó, da linha 7, onde ele fala que o T está recebendo aqui o 13 e um falso. Então, ele está recebendo um inteiro e também está recebendo booleano. Tudo dentro de uma variável só, né? Isso são as tuplas. Eu tenho as matrizes, né, que são coleções de elementos com complemento fixo conhecido em tempo de compilação. Então, as matrizes, geralmente, elas têm duas dimensões, né? Eu também tenho os slices, que é uma coleção de elementos similares com complemento conhecido em tempo de execução. E eu tenho um string slice. O string slice, que basicamente é isso aqui, que ele está printando aqui o olá mundo, né? A diferença do string slice para um string literal, a diferença é que a string slice ela tem um tipo fixo, né? Então, tamanho fixo. Já as strings literals, que são as strings dinâmicas, ela não tem um tipo, um tamanho definido, né? Então, eu não sei exatamente o tamanho que ela vai ter. Já a string slice, eu criei aqui esse olá mundo e esse aqui é o tamanho dele e acabou, né? Ele não está criado aqui de forma dinâmica. Além disso, eu também consigo criar valores junto do tipo dele especificado, os dois juntos, né? Por exemplo, aqui na linha 5, eu tenho uma variável C que está recebendo aqui 4.3 e em seguida ele já especifica o tipo do meu valor. Eu posso estar criando assim junto, mas eu também posso separar aqui por underline para ficar mais fácil a visualização, né? Eu fazendo assim ele não vai dar nenhum problema. Eu vou executar aqui. Você vê que ele não deu nenhum problema, né? É só uma forma de identificar e economizar alguns bytes. Em vez de você ficar aqui, por exemplo, colocando 2 pontos, o 8 e aí colocar igual e o nome da variável, você pode colocar só dessa forma aqui, tudo junto, né? Então, eu acho que para esse vídeo é só isso mesmo. Eu não quero deixar o vídeo muito comprido. Então, se você achou interessante o conteúdo, considere se dar um like, se inscrever no canal e é isso aí. Valeu, galera.